Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal do Boletim do Paddock e eu sou a Débora Almeida. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram na Fórmula 2 e na Fórmula 3 para 2022. Mas antes de tudo, aqueles recadinhos básicos, mas que são muito necessários aqui para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Se você está assistindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. A gente precisa da sua inscrição para poder atingir os 2.000 inscritos aqui no canal e o Rubens vir aqui e fazer o Shui em uma das nossas lives, como uma comemoração. Então, ajude a gente e apoie o nosso trabalho. E também deixa aqui a sua curtida para que também o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para a plataforma e que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E se você quiser ainda mais ajudar o nosso trabalho, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que outros amantes do automobilismo cheguem no nosso canal. Então bora, vamos agora para o assunto de hoje. E no meio do caos que foi o GP da Rússia e todas as alterações que tivemos por conta da chuva, os organizadores da Fórmula 2 e da Fórmula 3 aproveitaram o momento para poder propor uma modificação para 2022, uma novidade. E agora eu vou discutir com vocês o que eles anunciaram para o próximo ano. Durante 2022, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 vão voltar a se encontrar durante os eventos da Fórmula 1. As categorias de base também vão apostar no retorno de mais etapas sendo disputadas ao longo do calendário. Além disso, elas também só vão realizar 2 etapas por fim de semana, como era disputado antigamente. No entanto, o que permanece desse formato que está sendo realizado em 2021 é apenas a ordem dos eventos. A gente terá os pilotos disputando uma sprint no sábado e a Feature Race, ou a corrida principal, no domingo. Um treino livre será feito na sexta-feira e depois a categoria também vai realizar a classificação na própria sexta-feira. Essa classificação determina o grid de largada para a corrida principal que vai ser disputada no domingo. Enquanto a sprint ela é decidida com a inversão dos 10 primeiros colocados dessa classificação na Fórmula 2 e os 12 primeiros colocados invertendo suas posições para a corrida sprint da Fórmula 3. Antes dessa mudança que ocorreu para 2021, a corrida principal era disputada no sábado, enquanto a sprint ficava como prova do domingo. Enquanto essa inversão de posições ocorria na sprint por conta do resultado que a prova principal determinava. Em 2017, depois de uma reformulação tanto do campeonato quanto da distribuição de pontos da superlicença, o campeonato que dá acesso para a Fórmula 1 deixou de ser conhecido como GP2 para ser conhecido como Fórmula 2. Desde então, passamos a ter de 10 a 12 etapas sendo disputadas por ano, além de ter 2 corridas sendo disputadas por fim de semana. Mas para a temporada de 2021, eles tentaram algo novo. Reduziram a quantidade de eventos que eram disputadas durante o ano, mas aumentaram a quantidade de corridas. Portanto, atualmente nós temos 2 provas sprint e uma corrida principal por fim de semana, tanto da Fórmula 2 quanto da Fórmula 3. E por esse motivo da gente ter 3 provas sendo disputadas por fim de semana, as 2 categorias de base deixaram de se encontrar. Principalmente porque ficaria muito complicado de abrigar as 2 durante o fim de semana da Fórmula 1. Ele ia ficar muito cheio, muito congestionado e difícil para que o público conseguisse acompanhar as categorias de base e também a categoria principal. Quando tivemos o anúncio da mudança, dessa reformulação do campeonato da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a justificativa era para poder cortar os custos que as 2 categorias teriam, principalmente porque tem equipes que disputam os 2 campeonatos e poderiam ter a possibilidade de manejar melhor os seus funcionários entre elas, desde que essas categorias não se encontrassem mais. E se você está acompanhando os campeonatos de base, você já deve ter notado que a gente está tendo um espaçamento entre a realização das etapas. Algo que
em um ponto a gente acaba ganhando uma movimentação na pista por ter mais corridas, mas também acaba que a gente perde um pouco desse fluxo da competição. E com esse período de espera entre uma etapa e outra, fica fácil de se perder nas coisas que estão acontecendo no campeonato. Por mais que a gente tenha mais ação ocorrendo durante o fim de semana, eu ainda consigo pensar que os pilotos conhecendo mais autódromos ao longo do ano, eles acabam tendo mais experiência em pistas diferentes. E isso acaba contribuindo para quando eles forem para a Fórmula 1. A Fórmula 1, a FIA e o organizador da Fórmula 2 e Fórmula 3, Bruno Michel, conversaram para poder retomar o formato anterior das categorias de base. Além disso, eles prometem trazer mais dinamismo, para o fim de semana da Fórmula 1, com esse encontro, retornando dessas categorias. Eles afirmaram que os cortes de custos para a temporada de 2022 foram eficientes, mas o que promoveu essa mudança foi justamente o espaçamento que a gente está tendo entre as etapas. Eles também falaram que o formato atual está sendo eficiente, mas para que a gente tenha um encontro das categorias, será necessário retornar ao formato anterior, com apenas 2 provas sendo disputadas por fim de semana. Bom, os pilotos não tinham curtido muito esse formato de 3 corridas, porque por mais que para o público a gente tenha essas mudanças e até mesmo a chance de alguns outros pilotos esporádicos ganharem corridas, para os pilotos não é muito eficiente. Quem vai mal na primeira corrida da sprint acaba comprometendo a sua segunda prova e aí depois ele só tem a chance de se recuperar lá na corrida principal, onde ele vai usar realmente a sua posição que foi conquistada pela classificação realizada na sexta-feira. E também durante a sprint o ganho é um pouco complicado, porque se um piloto tem um problema, ele vai precisar lidar com uma prova que não tem paradas, o que poderia ajudar até mesmo numa conquista maior por posições. Apesar que na Fórmula 2 a gente tem, e na Fórmula 3 também, mais ultrapassagens às vezes do que ocorre na Fórmula 1. Mas esse vídeo também é para poder trazer um questionamento para vocês. A intenção da mudança para 2021, como eu já falei, foi para poder cortar os custos da categoria. Mas também eles tiveram alguns outros acordos, como reduzir os custos para a locação dos motores nessa temporada, assim como a reposição de algumas peças. As mudanças também estavam ligadas à logística e ao frete. Mas agora parece que essa questão não importa muito, não é mesmo? Em 2021, a Fórmula 2 teve 8 eventos com 24 corridas, enquanto a Fórmula 3 disputou 7 etapas com 21 provas. O campeonato da Fórmula 3 já foi encerrado em Sochi por conta de uma mudança que a categoria enfrentou no seu calendário, onde a prova dos Estados Unidos precisou ser cancelada e foi reajustada para poder ocorrer em Sochi. E depois dessa prova na Rússia, a Fórmula 2 só vai retornar lá na Arábia Saudita. A prova vai ser disputada no final de novembro e já emenda com a final, que ocorre em Abu Dhabi. As duas categorias ainda não divulgaram o seu calendário para 2022, porque elas dependem ainda da confirmação do calendário da Fórmula 1, e só aí elas podem divulgar o seu calendário para o próximo ano. Mas acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais e também no site, que quando tivermos mais atualização dessas duas categorias, vamos estar publicando por lá para poder alertar vocês e para que ninguém perca o próximo campeonato das categorias de base. Mas a pergunta que fica é, você gostou do retorno desse formato antigo? Você gostava desse formato que estava sendo utilizado em 2021? Ou o que você acha mais? E também deixa um comentário aqui se agora parece que toda aquela ladainha sobre a questão dos custos não importa mais, porque eu tive essa sensação. Parece que agora eles estão fingindo que está tudo bem para as categorias de base. Que, se a gente for parar para poder pensar, os custos estão extremamente altos e cada vez mais minando alguns talentos. Siga acompanhando o Boletim do Paddock, se inscreve aqui no canal para poder não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, também ativa a notificação para poder estar sempre em dia com o nosso conteúdo e deixa aquela curtida para poder apoiar o nosso trabalho. Eu sou a Débora Almeida e eu retorno em um próximo vídeo. Até mais!